Em 1947, um pastor de cabras jogou uma pedra dentro de uma caverna no meio do deserto e ouviu um barulho de algo quebrando lá dentro. Aquele som mudou a história da religião para sempre. Fica comigo até o final, porque o que foi encontrado dentro daquela caverna é considerado uma das descobertas mais importantes já feitas sobre a Bíblia, e a história de como isso foi parar lá é tão louca quanto o próprio achado. Estamos falando dos manuscritos do Mar Morto, um conjunto de textos antigos que ficou escondido dentro de cavernas no deserto da Judéia por quase 2000 anos, sem que ninguém soubesse que eles existiam. E quando foram finalmente encontrados, esses textos mudaram completamente o que sabíamos sobre a origem da Bíblia. Mas antes de entender por que essa descoberta foi tão importante, precisamos entender o problema que ela resolveu. E esse problema é simples de explicar, mas gigante em consequência. Durante séculos, a Bíblia que as pessoas liam era baseada em cópias feitas na Idade Média. Os textos originais mais antigos, escritos centenas de anos antes de Cristo, não existiam mais, ou pelo menos ninguém sabia onde estavam. Isso significa que, entre o momento em que esses textos foram escritos pela primeira vez e o momento em que as pessoas os liam, séculos depois, existia uma lacuna enorme de mais de 1000 anos sem nenhuma cópia direta para comparar. E isso levanta uma pergunta incômoda. Será que, ao longo de tantas cópias feitas à mão, ao longo de tantos séculos, o texto continuou o mesmo? Ou será que ele foi mudando aos poucos, com erros, adições e alterações se acumulando com o tempo? Essa era uma dúvida que estudiosos discutiam há muito tempo, sem ter como responder de forma definitiva. E foi exatamente essa lacuna que a descoberta na caverna veio preencher. Vamos voltar para o ano de 1947. Um jovem beduíno, membro de uma tribo que vivia perto do Mar Morto, estava cuidando de suas cabras numa região chamada Qumran, no que hoje é a Cisjordânia. Uma das cabras se afastou do grupo e o jovem foi atrás dela. Nessa busca, ele notou uma abertura estreita numa formação rochosa, uma espécie de buraco na parte alta de um penhasco. Curioso, ele jogou uma pedra dentro do buraco só para ver o que aconteceria. Em vez do som de uma pedra caindo no chão, ele ouviu um barulho estranho, parecido com cerâmica quebrando. Isso chamou tanto a atenção dele que mais tarde ele voltou com um parente para explorar aquele buraco com mais cuidado. Quando finalmente conseguiram entrar na caverna, o que encontraram foram vários potes de cerâmica alinhados no chão, alguns quebrados, outros ainda fechados. Dentro desses potes havia rolos de couro e papiro, cobertos de escrita antiga, embrulhados em pano para proteção. Eles não sabiam exatamente o que tinham encontrado, mas perceberam que aquilo parecia ser muito antigo. Esses rolos acabaram sendo vendidos, passando por diferentes mãos, incluindo comerciantes locais, até que, eventualmente, chegaram até estudiosos e arqueólogos que perceberam a importância real daquilo. E foi aí que a verdadeira loucura começou. Os pesquisadores perceberam que aqueles rolos eram extremamente antigos, alguns datando de mais de 200 anos antes de Cristo. Isso significa que estavam lidando com textos escritos centenas de anos antes de qualquer outra cópia conhecida da Bíblia hebraica que existia até aquele momento. E estamos falando de uma diferença de mais de 1000 anos em relação às cópias mais antigas que se tinha acesso antes dessa descoberta. Isso disparou uma corrida. Arqueólogos e pesquisadores começaram a explorar toda a região ao redor daquela primeira caverna e descobriram que não era só uma caverna. Ao longo dos anos seguintes, foram encontradas mais 10 cavernas na mesma área, todas contendo fragmentos e rolos antigos. No total, foram recuperados os restos de mais de 900 manuscritos diferentes, alguns quase completos, outros reduzidos a pequenos pedaços de pergaminho. E aqui está o momento que fez os estudiosos perderem o fôlego. Entre esses manuscritos, foi encontrada uma cópia quase completa do livro de Isaías, um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, e quando os pesquisadores compararam esse rolo antigo com as versões medievais do mesmo livro, que eram usadas até aquele momento, o resultado foi surpreendente. O texto era, na maior parte, praticamente idêntico. Depois de mais de 1000 anos separando as duas versões, as diferenças encontradas eram mínimas, principalmente pequenos detalhes de ortografia ou variações de palavras isoladas, sem mudar o significado central do texto. Isso foi uma prova poderosa de que os escribas antigos tinham sido extremamente cuidadosos ao longo dos séculos.
copiando os textos sagrados com um nível de precisão impressionante, geração após geração. Antes de continuar, se você tá curtindo aprender essas histórias que quase ninguém conta, deixa o like nesse vídeo agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz esse tipo de conteúdo chegar em mais gente. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, porque toda semana sai uma história nova assim por aqui. Isso trouxe uma confiança enorme para estudiosos e historiadores sobre a forma como esses textos foram preservados ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, os manuscritos também trouxeram descobertas que geraram debates que continuam até hoje, porque além de cópias de livros já conhecidos da Bíblia, os manuscritos também continham textos que não faziam parte da Bíblia como conhecemos hoje, documentos sobre regras de convivência de uma comunidade religiosa, textos com interpretações e comentários sobre profecias, e até mesmo versões de histórias bíblicas com pequenas diferenças em relação ao que temos hoje. Isso levantou perguntas sobre quem exatamente escreveu e guardou esses textos, e por que eles estavam escondidos justamente naquelas cavernas no meio do deserto. A teoria mais aceita entre os pesquisadores é que esses manuscritos pertenciam a um grupo religioso judaico chamado Essênios, uma comunidade que vivia de forma isolada, separada da sociedade da época, seguindo regras rígidas de pureza religiosa. Acredita-se que esse grupo vivia numa espécie de comunidade organizada bem perto de onde as cavernas foram encontradas, num local que hoje é conhecido como as Ruínas de Qumran. A teoria é que, quando o exército romano se aproximou da região durante um conflito militar, por volta do ano 70 d.C., os membros dessa comunidade decidiram esconder seus textos mais valiosos dentro das cavernas ao redor, numa tentativa de proteger esse conhecimento sagrado da destruição. Só que, aparentemente, esse grupo nunca voltou para recuperar os rolos. Talvez tenham sido mortos, capturados ou espalhados durante o conflito. E o conhecimento exato de onde os textos estavam escondidos se perdeu com o tempo. Isso significa que esses manuscritos ficaram intocados, escondidos dentro daquelas cavernas secas do deserto por quase 2000 anos, até serem encontrados por acaso por um jovem seguindo uma cabra perdida. E aqui está um detalhe que torna essa descoberta ainda mais incrível. O clima extremamente seco da região do Mar Morto foi essencial para a preservação desses textos. Normalmente, materiais como couro e papiro se deterioram rapidamente com o tempo, principalmente em ambientes úmidos, mas o calor extremo e a baixa umidade daquela região, combinados com o fato de que os rolos estavam guardados dentro de potes de cerâmica fechados, criaram condições quase perfeitas para a preservação, permitindo que esses textos sobrevivessem por quase 2 milênios sem se desfazerem completamente. Depois da descoberta inicial, o processo de estudo e tradução desses manuscritos levou décadas. Isso porque muitos dos rolos estavam extremamente frágeis, quebrados em centenas de pequenos fragmentos que precisaram ser cuidadosamente organizados como um quebra-cabeça gigante antes de poderem ser lidos e traduzidos por completo. Esse trabalho envolveu equipes internacionais de especialistas, e algumas partes desses manuscritos só foram completamente traduzidas e publicadas décadas depois da descoberta original, gerando ainda mais debates e descobertas ao longo do caminho. Um dos pontos mais discutidos entre estudiosos é o que esses manuscritos revelam sobre a diversidade religiosa daquela época. Antes dessa descoberta, muita gente imaginava o judaísmo antigo como algo mais uniforme, com uma única forma de interpretar os textos sagrados, mas os manuscritos mostraram que existiam diferentes grupos, com diferentes interpretações, diferentes regras e diferentes formas de entender a relação entre o povo e Deus. Isso mostra que a religião, mesmo naquela época antiga, já era um campo de debate, discussão e diferentes pontos de vista. Algo que muitas vezes é esquecido quando pensamos na história religiosa como algo fixo e imutável. Além disso, os manuscritos também trouxeram informações valiosas sobre o contexto histórico e cultural da época em que Jesus teria vivido, já que esses textos foram escritos e guardados num período próximo ao surgimento do cristianismo. Isso deu aos historiadores uma visão mais detalhada de como era a vida religiosa judaica naquela região, pouco antes e durante o início da era cristã, ajudando a entender melhor o ambiente cultural em que essas duas grandes tradições religiosas se desenvolveram. Hoje, os manuscritos do Mar Morto são considerados um dos achados arqueológicos
arqueológicos mais importantes do século XX. Vários deles estão expostos no Santuário do Livro, um museu em Jerusalém construído especialmente para abrigar e proteger esses textos antigos, permitindo que pesquisadores e visitantes do mundo inteiro possam ver de perto pedaços reais de história que ficaram escondidos por quase 2000 anos dentro de cavernas escuras no deserto. E pensar que tudo isso começou com uma cabra perdida e uma pedra jogada dentro de um buraco no chão. Às vezes, as descobertas mais importantes da história acontecem não através de grandes expedições planejadas, mas sim por acaso, no lugar mais simples e inesperado possível. Isso nos mostra como a história está sempre cheia de segredos esperando para serem descobertos, muitas vezes escondidos bem debaixo dos nossos pés, esperando que alguém, mesmo sem querer, tropece neles. Se você gostou de descobrir essa história incrível, o próximo vídeo vai te mostrar outro mistério antigo que ficou escondido por séculos, esperando ser revelado.